Moçambique testemunhou um dos fenômenos raros quando o assunto é velório de um artista da área da música. O mesmo fenômeno primeiro aconteceu nas cerimônias fúnebres da cantora Zaida Liongo. Estou a falar da cerimônia fúnebre de Edson da Luz, o Mano Azagaia. Neste vídeo vais ficar a saber sobre os marcos que fizeram parte da vida do artista de hip hop mais controverso de Moçambique. Edson da Luz, mais conhecido por Azagaia no ramo artístico, é considerado um dos artistas de hip hop mais influentes de Moçambique. As letras críticas e batidas certeiras valeram-lhe fama nos países de língua oficial portuguesa, principalmente Angola, Guiné-Bissau, Portugal e Brasil. Filho de pai cabo-verdiano e mãe moçambicana, o músico Azagaia nasceu no dia 6 de maio de 1984 no distrito de Namaacha. Azagaia viveu em Namaacha até os 10 anos de idade, depois mudou-se para Maputo com a mãe e os irmãos. Foi em Maputo que o gosto pela música começou a ganhar vida, e também frequentou o curso de Geologia na Universidade Eduardo Mondlane. Além da música, Azagaia nutria uma paixão pelo desporto, concretamente por basquetebol. Foi jogador de basquetebol nas camadas de formação do Grupo Desportivo de Maputo. Azagaia abandonou o desporto para seguir a sua paixão, que é a música. A carreira musical de Azagaia começou no grupo Dinastia Bantu, onde Azagaia fazia parte juntamente com o seu amigo Escudo. Juntos lançaram um álbum de hip hop denominado Siavuma. Mais tarde, Azagaia decidiu seguir carreira a solo e juntou-se à Cotonete Records, juntando-se a artistas de renome no cenário de hip hop de mensagem em Moçambique. Pela Cotonete Records, Azagaia lançou o seu primeiro álbum solo, Babalazi. Em 2014, através da sua página de Facebook, deu uma notícia que deixou os fãs chocados e surpresos. Azagaia anunciou que tinha um tumor cerebral depois de vários exames que o artista foi submetido, que terminaram com o terrível diagnóstico. O músico também anunciou que precisava realizar um tratamento que incluiria um procedimento cirúrgico para a retirada do tumor, o que precisaria ser feito fora do país, precisamente na Índia. A sua equipe logo iniciou uma campanha pela internet denominada Help Azagaia para arrecadação de fundos necessários para a realização do tratamento. Com a campanha, que foi muito bem recebida pelos fãs e admiradores de Azagaia, que fizeram contribuições monetárias e prestando apoio psicológico ao músico. Com a campanha, a equipe de Azagaia conseguiu arrecadar 790 mil meticais, o equivalente a aproximadamente 20.300 mil euros, que eram necessários para o tratamento na altura. Azagaia foi operado no dia 18 de outubro na Índia. Depois da cirurgia, o músico precisou se refugiar em Namaacha, caracterizada por ser uma zona montanhosa e muito calma, para fugir da agitação da cidade e cuidar da sua saúde. O regresso aos palcos aconteceu 1 ano e meio depois, num concerto numa discoteca de Maputo em 2016, e lançou uma música em colaboração com DJ As Nepas para marcar o seu regresso. Azagaia depois ficou numa posição mais discreta no panorama artístico moçambicano. Poucas vezes era visto na televisão e na rádio, andou sumido também. O nome artístico de Edson da Luz, Azagaia, surgiu na tentativa do artista adequar a cultura africana à música hip hop, e também pelo facto de Azagaia ser um instrumento de combate nos povos bantu. Inspirado nisso, o artista adoptou o nome artístico Azagaia, apoiado pelas suas músicas que sempre abordam uma postura combativa. Com menos de 25 anos, mas com letras profundas que muitas vezes identificam o povo. Assim nasceu Azagaia, que rapidamente tornou-se num dos gigantes do rap de intervenção social na lusofonia. Jovem de idade, mas maduro no conteúdo das suas músicas, Azagaia mostrou qualidade nas suas músicas, que sempre eram marcadas por composições afinadas, crítica e reflexivas sobre diversos assuntos. Através da música, Azagaia rimava a sua indignação pelo que via e ouvia em Moçambique e no continente africano. Suas maiores inspirações foram o músico Bob Marley, Fela Kuti, o poeta moçambicano José Craveirinha e o jornalista Carlos Cardoso. Azagaia lançou uma música que o tornaria famoso em Moçambique, principalmente nas zonas urbanas. Essa música foi suficiente para despertar a curiosidade de todos, e sentimentos de ódio e repúdio pelo músico, que lançou uma música com aquele tipo de conteúdo num país como Moçambique, onde o pensamento contrário muitas vezes é mal interpretado. A música tinha como título As Mentiras da Verdade, e fazia parte do álbum Babalazi, lançado em 2007. O link para a música e vídeo foram publicados pelo sociólogo moçambicano Carlos Serra, no seu blog Diário de um Sociólogo, e suscitou a reação imediata de alguns dos seus colegas sociólogos.
Naquela época havia apenas 200 mil utilizadores da internet em Moçambique. Na música As Mentiras da Verdade, Azagaia apresenta uma lista de casos não resolvidos do passado, como a morte do presidente Samora Machel, num acidente de avião em 1986, o assassinato do jornalista Carlos Cardoso em 2000, do economista Antônio Siba Macuacua em 2001 e do músico Pedro Langa assassinado em sua residência. No vídeo da música, Azagaia começa com uma citação de Constituição de Moçambique que garante a liberdade de expressão e proíbe a censura. Uma dimensão interessante da música é seu aspecto verbal. As acusações são precedidas pela frase "se eu te dissesse". O artista está a referir a sensibilidade destas questões levantadas. Essa música foi suficiente para chamar a atenção de acadêmicos, jornalistas e políticos, o que fez Azagaia ganhar fama. Nesta música, Azagaia não traz nenhuma novidade porque essas questões fazem parte da vida da população que não concordam sobre como esses casos foram explicados. Azagaia apenas usou a sua voz para fazer ouvir a voz do povo. O debate sobre Azagaia e o conteúdo das suas músicas começou a ganhar vida. Primeiro começou online no blog Diário de um Sociólogo, do sociólogo Carlos Serra, e logo se espalhou para os jornais. Em revistas e jornais de propriedade privada, o tom das notícias sobre Azagaia era neutro ou positivo, enquanto que o jornal Notícias, ligado ao governo, publicou comentários por sociólogos que criticavam Azagaia por causa do conteúdo da sua música. Carlos Serra tornou-se no defensor mais ativo de Azagaia, elogiando seu trabalho, honestidade e coragem. O sociólogo também descreveu Azagaia como um crítico social e um artista de música de intervenção social, declarando que uma sociedade democrática precisa deste tipo de talentosos críticos. Já os críticos de Azagaia afirmavam que ele era filho da oposição e que o conteúdo das suas músicas tinha como missão desacreditar o governo e o seu esforço para desenvolver o país, bem como plantar ideias rebeldes na juventude moçambicana. Até o facto de ter um pai cabo-verdiano foi usado contra ele, acusando-o de não ser moçambicano e, portanto, sua música não reflete o pensamento dos moçambicanos. Através da sua música e qualidade lírica, Azagaia transformou-se num verdadeiro sucesso nacional e internacional, caracterizado pela sua intervenção política e social. Mas como músico, Azagaia será lembrado como um líder que trazia mensagem de justiça, de esperança na juventude, de cidadania e esperança ativa para os moçambicanos. A carreira de Azagaia nos palcos foi marcada por uma indumentária que marcou a sua vida. Apresentava-se com uma farda semelhante à das Forças Armadas de Defesa de Moçambique e um tripé que segura o microfone feito de restos de armas de fogo. O governo de Moçambique exerce um controle direto sobre os principais meios de comunicação públicos, nomeadamente a Rádio Nacional, a Televisão Pública, Televisão de Moçambique e jornais históricos Notícias e Domingo, cujo acionista principal é o Banco de Moçambique, para além de ter influência em muitos outros novos meios de comunicação da imprensa escrita, televisão e rádio, através do poder que lhe confere a publicidade de que vivem esses meios de comunicação, por causa do tom crítico contra o governo, e usar a voz para fazer o rap de protesto. A música de Azagaia é censurada de todos os meios de comunicação que o governo controla diretamente e indiretamente. Azagaia tornou-se numa figura não bem-vinda no seio dos governantes. Também teve alguns dos seus concertos cancelados sem explicação, como, por exemplo, aquele que esteve anunciado para o dia 1 de julho de 2016, no Centro Cultural Franco-Moçambicano em Maputo. Por causa da sua ousada e agressiva indagação contra o sistema, Azagaia tornou-se num artista controverso, alvo de acesos ataques e de apaixonados actos de defesa, não só nos meios de comunicação como também nos meios intelectual e acadêmico. Ao longo da sua carreira, Azagaia teve problemas com a justiça em pelo menos 2 ocasiões. A primeira ocasião aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2008. Por conta da subida dos custos de vida, houve revoltas populares em Maputo. Foi neste contexto que Azagaia apoiou as manifestações e apresentou uma narrativa sonora intitulada Povo no Poder. É a partir desta noção que explora, através de um viés discursivo, a forma como é demarcada a fronteira entre a elite política e o povo, baseando-se nas revoltas populares. Como resultado disso, no dia 21 do mês de março de 2008, Azagaia foi intimado a prestar declarações à Procuradoria da República da cidade de Maputo com o processo 139 PCR-08.
sobre o conteúdo da letra da narrativa sonora que alegadamente atentava contra a segurança do Estado, porque incitava a violência. O ato justificou-se pelo facto de a narrativa ter sido tomada como aquela que incitou a população a manifestar-se contra as posições tomadas pelo governo, mesmo que a música tenha sido lançada 3 dias depois das manifestações. A segunda vez que Azagaia teve problemas com o Estado foi no dia 30 de julho de 2011, quando foi detido pela polícia, indiciado por posse de substâncias ilícitas para consumo próprio. Azagaia foi preso na companhia do seu produtor após ter sido encontrado com 4 gramas de cannabis sativa enrolada num papel. A detenção aconteceu precisamente no dia em que o artista faria o lançamento de uma música intitulada A Minha Geração, que continha críticas ao governo. O músico foi libertado 2 dias depois. Com uma carreira consolidada no rap, Azagaia em vida lançou 2 discos. O primeiro disco foi Babalaze, lançado em 2007. Babalaze significa ressaca na língua xangana. O disco foi recebido com muita euforia e expectativa pelos fãs. O disco apresenta letras e conteúdo repleto de críticas contra os governantes. Outro disco de Azagaia é Kubaliva, que significa nascimento em língua sena. O disco foi lançado em Maputo no dia 9 de novembro de 2013 na Associação de Escritores Moçambicanos. Neste disco, o rapper incentiva a população a ultrapassar preconceitos e a se engajar na tomada de consciência social. O discurso de Kubaliva é muito diferente do primeiro disco do músico. Neste, Azagaia parece que está a corrigir as lacunas do conteúdo do seu primeiro disco, que muitas das letras focavam-se na crítica ao governo e às falhas dos políticos. Azagaia aborda no novo trabalho as responsabilidades de cada cidadão. As suas abordagens incidiam em grande medida em criticar as formas de gestão do bem comum, da marginalização dos segmentos menos desprovidos da sociedade, e pelo abandono da cultura africana e moçambicana principalmente. A produção do disco durou 3 anos e saiu pela chancela da Congoloti Records. O disco contou com as participações de Stuart Sukuma, Dama do Blim, Banda Licuti, MCK e o rapper português Valete. Embora o disco seja de hip hop, ele traz várias sonoridades e pode-se sentir influências sonoras de ritmos africanos. Em 2013, o artista lançou o single Mir, música de intervenção rápida, inspirado pela violência praticada pela Força de Intervenção Rápida contra os desmobilizados de guerra que se amotinaram em março em Maputo, para reivindicar aumento das suas pensões. Até às 6 horas a Praça da Independência encontrava-se cheia de fãs e admiradores de Azagaia que aderiram em massa ao velório para dar o último adeus ao músico que perdeu a vida no dia 9 de março de 2023 em sua residência na Matola com apenas 38 anos de idade. Os fãs e admiradores do músico faziam fila para entrar no Passos do Conselho Municipal da cidade de Maputo, onde decorria o velório. Muitos deles estavam trajados de camisetas brancas ou pretas com a foto de Azagaia e erguendo cartazes contendo diversas mensagens. Do lado de fora, os fãs e admiradores de Azagaia cantavam as músicas mais icônicas de Azagaia num ambiente de emoção e comoção, mostrando a grande dimensão que o artista tinha no seio de jovens e idosos que conheciam a sua música e se identificavam com ela. As condolências à família do Azagaia vieram de diversas partes do mundo através das redes sociais, sobretudo dos países de língua portuguesa, principalmente de artistas que colaboraram em alguns projetos. Pela grandeza e importância que Azagaia conseguiu alcançar na história da música contemporânea de Moçambique e no seio da juventude moçambicana, e pelo facto de ser um artista do povo que refletiam os problemas enfrentados pela maioria em Moçambique. O povo queria um velório digno para o seu herói, com a presença de grandes figuras da sociedade, incluindo o presidente da República. O que aconteceu é que o presidente Felipe Nyusi não se fez presente nas cerimônias fúnebres de Azagaia. A população, notando a ausência do presidente, começou a cantar, questionando onde está o presidente, e respondendo: o presidente está no bar. A população não gostou muito da atitude do presidente e acusaram o presidente de desprezo pela figura de Azagaia, uma vez que nem na sua página de Facebook não chegou de prestar condolências à família do músico. Essa atitude não caiu bem aos olhos do povo, uma vez que o presidente, na sua tomada de posse no seu discurso, disse que seria presidente de todos os moçambicanos. Embora o presidente tenha mandado a ministra da Cultura em sua representação, o povo não acolheu essa atitude com bons olhos.
porque no velório do promotor de eventos Adelson Mourinho, o presidente participou nas cerimônias fúnebres. O cortejo fúnebre de Azagaia teve um episódio que o deixou manchado, por causa de um incidente com a polícia no viaduto Engenheiro Alcântara Santos, nas proximidades do Ministério da Defesa que dá acesso à Avenida Júlio Nyerere. A população que pretendia acompanhar o corpo de Azagaia até o cemitério de Michafutene foi repelida com recurso a gás lacrimogênio. A polícia também impediu a marcha da urna. A viúva até suplicou pessoalmente à polícia para conceder a passagem, o que não aconteceu. A população e a escolta do cortejo fúnebre foram obrigadas a seguirem por outro caminho. O argumento usado pela polícia para impedir a população e a escolta foi de que a Avenida Júlio Nyerere dá acesso ao Palácio da Ponta Vermelha, onde vive o presidente da República. A polícia temia que a população pudesse invadir o Palácio da Ponta Vermelha, uma vez que as mensagens da população na Praça da Independência eram hostis ao presidente da República. Uma semana após a morte do artista, várias mensagens com o objetivo de homenagear Azagaia tiveram lugar em Moçambique e Angola principalmente. As marchas foram convocadas através das redes sociais e marcadas para o sábado, dia 18 de março em Moçambique. As marchas pacíficas em homenagem a Azagaia terminaram em violência e prisões praticados pela Polícia da República de Moçambique em Maputo, Beira e Chimoio. Em Maputo, antes da hora do início da marcha, que partiria da Avenida Eduardo Mondlane, e marchariam pela Avenida Karl Marx até a Praça da Independência. A polícia fez-se presente no local de encontro horas antes do início da marcha, alegando que a marcha, que foi autorizada pelo Conselho Municipal de Maputo, foi suspensa por ordens superiores. A polícia também bloqueou todos os acessos que seriam usados no dia da marcha. Esses fatores fizeram com que se instalasse a tensão entre os que pretendiam marchar e a polícia. A polícia acabou dispersando a população recorrendo à violência e uso de gás lacrimogênio. Azagaia não pode ser considerado um simples músico. Através da sua arte contribui e ajudou muitos jovens a pensarem e a refletir nos vários problemas que atormentam Moçambique. Foi ganhando mais notabilidade no mundo artístico pelas suas músicas de intervenção social e pela crítica aos governantes. Jovem e com boas letras, Azagaia tornou-se no herói pela escolha do povo moçambicano pela sua coragem em denunciar o que achava errado no país, e inspirou muitos jovens a se expressarem sem medo do autoritarismo que caracteriza a sociedade moçambicana de alguma forma. O rapper Azagaia, através do conteúdo das suas letras, entrou para a história de Moçambique, tornando-se numa figura incontornável na história da música contemporânea de Moçambique. Azagaia transformou-se em um movimento de luta contra a opressão em Moçambique, busca de justiça e uma sociedade mais justa. Eu não morri, estarei sempre aqui. A voz do povo, aquela que não se cala. Quando a vela se apaga, as luzes dos céus se acendem. Estarei sempre aqui, porque sou daqui. Sou cada um de vocês, só nós juntos, firmes marchando pela liberdade. Sou a flecha que fere o egoísmo, a corrupção e o neocolonialismo. Minha Azagaia sempre foi coragem, a vontade de ver meu povo no poder. Eu não morri, estarei sempre aqui.